pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o dano moral, que é um assunto também muito comum na área do direito educacional, até porque as universidades e as escolas elas podem causar danos que podem ser compensados, reparados, via indenização, que é a indenização judicial, ou seja, cobrada judicialmente. A indenização, ela pode ser resultante de danos morais ou danos materiais. Pode ser, inclusive, em algumas situações, que o dano seja acumulado, dano material e dano moral. Então, como que acontece, O dano moral é aquele dano que atinge a honra, atinge o bem-estar daquele sujeito, aquela pessoa que estava estudando e aconteceu alguma coisa no meio do caminho que não por sua culpa, mas sim por culpa da instituição de ensino, lhe causou um dano, ou seja, algo que lhe gerou um sofrimento e que por conta disso ele deve ser compensado por um valor a ser determinado em ação judicial. Então esse é o dano moral. O dano material ele já é um pouco mais complexo porque ele envolve tanto a perda de uma chance, por exemplo, aquela pessoa que por não ter o diploma, por exemplo, perdeu a oportunidade de trabalhar numa determinada empresa ou de participar de um concurso público. Então aí nesse caso a gente tem a perda de uma chance, que é considerado um dano material. Também podemos considerar os lucros cessantes, que é aquilo que a pessoa deixou de ganhar, deixou de aferir em razão, por exemplo, de uma demora na colação de grau. Se houve essa demora na colação de grau, o aluno demorou para iniciar a sua trajetória profissional, o exercício da sua profissão. Então, por exemplo, um médico, ele poderia ter se formado em dezembro de determinado ano. Se a universidade atrasa a colação de grau dele sem justificativas e essa só acontece em abril ou maio, isso significa que ele perdeu 4 meses de trabalho. Então, tudo isso também é computado para fins de indenização. O dano material também contempla aqueles casos em que a pessoa teve algum tipo de despesa que depois ela se revelou descabida ou que não deveria ter ocorrido. Também engloba dívidas que não são daquela pessoa ou cobranças indevidas que podem inclusive ser pedidas em dobro, dependendo da situação, de acordo com uma determinação que nós temos no Código de Defesa do Consumidor. Então é um assunto bastante denso e é um assunto bastante probatório, ou seja, a gente precisa ter tudo muito bem provado, tudo muito bem esclarecido para que essa ação de indenizatória ela seja técnica, ela seja feita de acordo com o que a lei determina para assegurar o cumprimento daquela, a compensação daquele direito violado, e é dessa maneira que a gente conduz, avaliando bem a situação e também os riscos e tudo aquilo que está relacionado a uma ação indenizatória. É isso, pessoal. Eu gostaria também de dedicar um outro detalhe com relação às ações indenizatórias, que é a função pedagógica, As ações indenizatórias, elas têm a função de compensar ou reparar danos. Mas quando a gente pensa em universidades ou em escolas que praticaram danos, a gente também pode pensar sobre a perspectiva da função pedagógica do dano moral, Ou seja, não deveria acontecer mais. Então, o valor que é cobrado judicialmente, ele acaba tendo essa possibilidade de evitar que isso continue acontecendo. Isso é bastante marcante quando a gente pensa que as universidades, elas exercem, na verdade, uma função pública, que é a função de exercer o direito à educação. Então, isso é bem importante, precisa realmente dar um exemplo para a sociedade e mudar suas práticas quando existirem muitas situações danosas à comunidade acadêmica ou escolar. É isso, pessoal. Fico à disposição e quis tratar aqui para vocês brevemente sobre os danos morais e materiais envolvendo instituições de ensino e as peculiaridades do direito educacional. Um abraço, até mais!